Dando continuidade ao trabalho do Prozebem, em seu projeto Momento com Emmanuel, nós trazemos hoje o livro Vinha de Luz, na sua lição 63, que tem como título Atritos Físicos. E o Emmanuel começa com a passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 39. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o Emmanuel vai discorrer sobre isso, vai nos explicar a respeito dessa passagem do Cristo. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do Mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O Emmanuel já começa a sua explanação de uma forma bastante interessante, quando ele diz que alguns vão interpretar essa passagem do Cristo como um convite a ser covarde, como um convite a não ter amor próprio. E não é nada disso. Ele vai explicar isso muito bem no texto. E não é nada disso. É importante ressaltar que é preciso estudar, que é preciso ler, que é preciso se dedicar ao Evangelho, não de forma literalista. Não é possível ler o Evangelho de forma literal. É preciso estudar o Evangelho em sua profundidade, as palavras do Cristo em sua profundidade, porque Cristo era essencialmente profundo. E ele continua. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu Evangelho. Cristo veio, expandir a lei do amor. A passagem dele neste planeta é essencialmente isso. E é igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. E ele vai explicar o porquê essa passagem do Cristo, ela transmite bom senso e perpassa por uma lógica rigorosa. Vejamos. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle, ou seja, num atrito físico de fato, entre duas pessoas, verbal que seja, somente a calma de uma dessas pessoas pode controlar a situação. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à sua naturalidade se tratado com a ira que o possui, de fato. A abelha não ferretou ao apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. E o Emmanuel vem dizer o seguinte: em conflito, permaneça você em um estado calmo, em um estado normal. Isso é oferecer a outra face. É não entrar no mesmo nível de inferioridade do outro. Não que você não seja tão inferior quanto ele. Não é isso. Mas é naquele momento não entrar na mesma sintonia vibratória que ele. Isso é oferecer a outra face. E ele continua. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Então é chamar o outro à razão. No momento em que você foi atingido na sua face direita, o oferecer à esquerda
é chamar o outro à razão, fazê-lo entender o equívoco que ele está cometendo naquele momento. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo, não há convite à fraqueza. E aí ele remete ao início do texto. Mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. E o Emmanuel, como sempre, nos seus textos, bastante incisivo, sempre muito direto, ele vem dizer que as palavras do Cristo em nada tem a ver com mostrar ser fraco. Muito pelo contrário, é buscar sermos melhores, buscar trabalhar a nossa superioridade de espírito diante daquele outro que ainda desconhece esse recurso. Então, quando falamos em oferecer a outra face quando uma já foi dilacerada, nós lembramos bastante de uma oração que quer dizer basicamente isso, que é a oração de São Francisco, Senhor, que diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Lição maior a respeito dessa passagem do Evangelho do Cristo não há do que essa oração. Isso é oferecer a outra face. Que a paz do Cristo permaneça com todos, hoje e sempre.